Vamos deixar uma coisa muito clara? Coma pão. Independente do seu objetivo, se você quer perder gordura, ganhar massa muscular, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma alimentação equilibrada, coma pão e eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Principalmente quando se trata de emagrecimento, eu vejo as pessoas com um pavor gigantesco do pão, porque acham que o pão engorda, porque o pão inflama, e querendo ou não, a mídia traz esse terrorismo nutricional, e muitos nutricionistas, muitos profissionais de saúde são contras, e eu vou te falar o porquê eu defendo o consumo do pão. Muitas vezes você acaba substituindo o pão, como eu vejo por aí, por exemplo, vou tomar um shake de manhã, pela falsa sensação de ser algo mais leve, de ser algo mais nutritivo e ser algo que vai te emagrecer simplesmente pelo fato de você não ter a mastigação e de você estar ingerindo ali um shake, basicamente. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam ali no shake uma fonte de proteína, uma fonte de fibra, então eu vou falar aveia, coloca banana, coloca maçã, coloca uva, coloca morango e coloca ali alguma castanha no meio para complementar e atingir todos os grupos alimentares. Quando a gente soma o total de calorias desse shake, muitas vezes ele vai até superar as calorias de um pão francês, por exemplo. Ou então já compra esses shakes prontos, shakes exclusivos entre aspas, né, para o emagrecimento, ou substitui por um whey protein que não é um alimento que tem baixas calorias e acaba que, primeiro ponto, quando a gente não tem a mastigação, você não tem uma percepção de saciedade fácil, uma percepção de saciedade rápida. E aí muitas vezes toma o shake, vai ali demorar um pouquinho para saciar e muitas vezes vai bater uma ansiedade de nossa, eu ainda tô com fome. E aí acaba beliscando uma coisa ou outra. E aí já tá consumindo muito mais calorias do que se tivesse consumido pão. Segundo ponto, essa saciedade, por demorar para acontecer, e também por ser uma refeição líquida, a digestão dela vai ser mais rápida do que quando a gente ingere um alimento sólido, a gente mastiga, a gente cai no estômago, o estômago tem todo um trabalho para quebrar aquele alimento e digerir aquele alimento. Pensa que o líquido tá fácil para o seu corpo digerir. E aí você vai ter fome mais cedo também. Você vai acabar beliscando e comendo muito mais ao longo do dia. Então, só por isso, vale a pena você comer o pão de manhã, se você tem o hábito de tomar café da manhã, claro. E aí, o que eu acho importante também a gente frisar? Quando a gente pensa no pão, o pão ele é um alimento que ele está inserido, principalmente na população brasileira, há muito, muito tempo. Então eu falo que é um alimento muito comfort food. Então muitas vezes a pessoa tira, ela gosta muito, mas ela se priva por ouvir tanta coisa ruim sobre o pão, só que acaba gerando uma ansiedade também. Então ela tira um alimento que ela gosta muito, vai gerar uma ansiedade e vai acabar comendo mais de outras coisas. Ou até mesmo quando ela entrar em contato com o pão, então, eu me privei do pão a semana inteira. No sábado ela vai ter um pensamento de permissividade, então você vai falar, nossa, eu já fiz tão certinho a semana inteira, eu não comi pão a semana inteira, hoje eu mereço. E aí você não vai conseguir comer um pão, você vai comer 2, às vezes 3, principalmente se for só tipo um pãozinho com manteiga, né? Porque a saciedade também acaba sendo um pouco menor, porque a gente não tem uma proteína ali para fazer com que esse pão seja absorvido de uma forma mais lenta. Então, são vários aspectos que eu considero que são extremamente importantes para a gente colocar, incluir e manter o pão na sua alimentação. Não tem problema você comer pão. Pensa que o que vai te fazer ganhar ou perder peso são as calorias que você consome ao longo de todo o dia. Então, se lá no final do dia você ultrapassou a sua necessidade calórica e você está comendo pão, não pelo fato de comer pão, mas pelas calorias do dia inteiro, você vai acabar ganhando peso, tá? Mas se você fizer uma alimentação muito equilibrada, consumir o pão de manhã, no lanche da tarde, por exemplo, ou eu não quero jantar, vou comer o pão à noite, e tiver dentro do seu consumo calórico, dentro da sua necessidade, você não vai ter um ganho de peso. Então, é extremamente importante a gente parar com esse terrorismo em cima do pão, porque não tem isso. Assim, exclusivamente, as únicas pessoas que vão ter problema com o pão são as pessoas que têm doença celíaca, que são as pessoas que são intolerantes a glúten. Só essas pessoas.
Mas mesmo assim, hoje, a indústria, as padarias estão muito, eu falo, modernas. Então já tem pão sem glúten, a gente encontra com muita facilidade em padarias, supermercados, mercearias. Então é fácil de encontrar também. Também não é motivo para essas pessoas deixarem de comer, tá? Então pensem bastante nisso, inclua o pão. E aí que vai mais uma dica para vocês. Para vocês terem mais saciedade com o pão, sempre inclua uma fonte de proteína junto. Porque aí esse pão, vocês vão perceber que que vai ficar muito gostoso, e segundo que a digestão desse pão ela vai ser bem gradativa. Vocês vão ficar saciados por mais tempo e vocês vão acabar conseguindo, aqueles que têm o objetivo de emagrecimento, consumir menos alimentos, beliscar menos ao longo do dia. Então colocar um ovo mexido, um queijo branco, ajuda bastante a fazer com que você tenha mais saciedade ao longo do dia. Então, de uma vez por todas, coma pão. Encaminhe esse vídeo para quem você sabe que não come pão, que morre de medo de comer pão, que ouviu falar que pão engorda, que pão inflama, e não é nada disso. Muito pelo contrário, o pão ele pode te ajudar e muito na sua dieta e manter uma vida saudável, um estilo de vida equilibrado. Até o próximo vídeo.